Cara, quais são os desafios hoje de trabalhar com texto, né? Então, você focou no texto, continua com texto, que a gente tem aí YouTube, tem podcast também. Conta pra mim qual é a sua opinião. Cara, a minha opinião é muito forte sobre isso, né? Todo mundo, como eu disse um pouquinho mais lá atrás, todo mundo não, muitas pessoas num determinado tempo ficaram me enchendo o saco, ó, vai pro YouTube, você tá perdendo dinheiro, você tá isso, você tá aquilo. Quando eu entro pro quadro de colaboradores da Red Bull, eu deixo de me preocupar com o dinheiro e rendimento do site, né? Porque ali ali ainda é o trampo que paga minhas contas, que faz com que essa engrenagem do proibido ler continue girando. Então, a partir do momento que eu não dependo de um veículo para eu sobreviver e eu não preciso participar de todos os hypes, né, que a internet propôs aí durante todo esse tempo, eu começo a ser uma certa forma de resistência. Eu começo a imaginar que as pessoas ainda querem ler. As pessoas ainda querem ver as coisas escritas, né? Elas não querem só. Hoje em dia eu sei que é comum você cozinhar e escutar um podcast, cozinhar e tipo fazer uma tarefa enquanto ouve uma coisa ou outra, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que isso é comum, mas eu sei que ainda existem pessoas que querem ler, que querem acessar um site, assim como o X falou lá no comecinho, que querem ainda consumir esse tipo de conteúdo. Então, se todos os sites que eu conhecia na época não existem mais, ou se existe ainda, tipo, ou tá lá como arquivo, ou faz uma coisa diferente. O Anegão, por exemplo, foi um cara que eu trabalhei para ele durante muito tempo, né? Eu alimentava a página dele do Facebook durante muitos anos, então todos os memes que apareciam lá, tipo, desde 2014 até 2019, era eu que publicava ali todos os dias, né? Isso em troca do quê? De poder compartilhar conteúdos do Proibido Ler na página dele, e assim trazer um pouco mais de audiência para mim. Então, isso foi uma das estratégias que eu fiz. E ele é um site que continua do mesmo formato, do mesmo jeito. E é diferente, porque ali deu certo. Se ele continua do mesmo formato, do mesmo jeito, o Proibido Ler pode continuar do mesmo formato, do mesmo jeito. Por quê? Porque as pessoas ainda querem ler coisas que não estão no UOL, coisas que não estão no Globo.com, sabe? Que não estão em sites tradicionais, né? E a minha necessidade de dar continuidade a isso é porque eu não sei também fazer outra coisa, a não ser escrever. Eu consigo, sim, conversar com vocês aqui numa live, num podcast, consigo. Consigo fazer um podcast também, consigo. Mas não me dá tanto prestígio e tanto prestígio para mim, né, como pessoa. Não me traz tanta alegria quanto escrever. Então, eu ainda continuo por isso, que eu gosto da leitura, eu gosto de pegar, de ler um quadrinho, esse aqui foi o último que eu resenhei, e ler isso aqui do começo ao fim, entender o que ele quis dizer e colocar isso numa opinião escrita. Poderia fazer um vídeo? Poderia, mas não é o que eu gosto de fazer, cara. E eu sei que pessoas estão no ônibus, estão em casa, estão em qualquer lugar, e se isso interessar para elas, elas vão parar e vão ler. Eu trago um outro exemplo que é, por exemplo, exemplo, eu trago um outro exemplo que é tutoriais de YouTube. Então o cara vai fazer um tutorial de YouTube, ele começa falando da vida dele, a maioria, né? Por exemplo, vai lá, uma criança de 13 anos. Começa, tipo, fazendo todo um nariz de cera, né? O nariz de cera que a gente chama no jornalismo. Enche linguiça no vídeo inteiro, para lá no final ele dizer o que você quis de opinião. E numa coisa escrita, não. A pessoa dá um Ctrl F, se ela tiver uma palavra-chave para buscar, ela já busca, já aparece para ela, ali já tem um passo a passo, ela já sabe o que tem que fazer, tá pronto, tá ali. Ela não ouviu sua voz, ela não teve que ouvir você falando, ela não teve que ouvir toda a sua história de vida, nem nada do tipo. Então é um objetivo. Outro objetivo, por que eu escrevo? Porque isso vai ficar registrado no Google. Então, se uma pessoa lá na frente quiser saber a opinião de um filme que eu dei em 2014, isso pode aparecer para ela. Está documentado ali. Né? Então, hoje eu crio muito conteúdo pensando nisso. Eu não tenho mais audiência que eu tinha no passado. Proibido Ler já teve 500 mil de page views no mês. Né? Hoje, isso aí dá 300 mil acessos. 500 milhões de page views. É sempre uns 3, 4 dígitos a mais ali.
Mas hoje não, hoje ele tem 30, 40 mil acessos por dia. Entendeu? E boa parte desses acessos vem de visitas orgânicas. Então, o que, que eu faço? Muito mais de forma estratégica, um conteúdo criado para quem tem buscado coisas no Google. E essas coisas não necessariamente tem que ser um paraquedas, né? Ah, esse assunto está muito buscado, eu vou falar sobre esse assunto. Não, tem que haver com o que eu já faço. Tem que haver com a cultura pop, tem que ter alguma coisa relacionada ao universo geek. E a escrita entra nesse período justamente para fortalecer o momento onde tem aí um boom de podcast, né? Eu conheço podcast desde a época que o Trama Virtual existia. Não sei se vocês lembram do Trama Virtual, para quem não sabe, era uma plataforma de armazenamento de músicas, de MP3, de bandas de garagem, de bandas do underground, do universo que não tinha nada a ver com rádio, sabe? Então, por exemplo, ali tinha Dance of Days, NX Zero, Fresno, essa galera todas, tipo, se beneficiou muito dessa plataforma no início, né? Então ali eles já faziam podcast, já chamavam desse jeito. Isso era 2005, cara, 2006, né? E aí quando você vê que uma coisa agora é comum em 2021, né? É muito, muito bacana, é muito legal, mas eu preciso só hoje admirar, não preciso ser também. Né? Quem quiser me encontrar tá lá com texto, com matérias. Eu escrevo menos, né, do que eu já escrevi. Então já cheguei, por exemplo, a fazer 5, 6 matérias por dia, né? Caramba. Quando eu ficava das 10 da manhã até as 3 da madrugada, tipo, só parava para comer, para ir ao banheiro, para jantar e voltava. Então era tipo assim, pegada, né? Eu tinha que inflar e era uma correria muito grande. Desculpa. Hoje não, hoje, novamente, eu não tenho a necessidade de ser o cara que abraça tudo, mas eu preciso ser aquele que fala de coisas que me agradam, né? Que eu sei que vai agradar algumas pessoas com um pouco mais de qualidade.